Ferramentas de apoio no gerenciamento do tempo e dos projetos acadêmicos, como o TCC. É importante aqui destacar que nós vamos ter como filosofia, como princípio, como valor, como importância, tudo que foi dito até agora, né? Então, nos vídeos anteriores, a gente viu essa sequência do planejamento, onde primeiro se define o norte, né, para onde está indo, qual é o objetivo, depois um plano geral, um plano mestre, depois um plano operacional e passando para algo mais prático, onde a gente vai definir tarefas bem precisas, com datas, e vai acompanhar isso ao longo da semana, do período, para cumprir a etapa. Mas a gente pode usar sim ferramentas de apoio. Então, a agenda do Google, por exemplo, que é algo gratuito e que está vinculado à nossa sala de aula do Google Class, no caso aqui do TCC, é um recurso interessante que pode servir para a gente ver num mesmo local as informações do semestre, da disciplina, da turma, e aqui está a nossa desse semestre, mas principalmente enxergar no calendário as principais datas e também alguns links que vão ser importantes no semestre. Mas tem outros aplicativos que nós podemos usar que nos ajudam a definir essas tarefas, esses prazos e enxergar numa relação, num checklist, esses elementos todos agrupados, como o Quai e o Todoist, que eu vou mostrar depois o link para eles. E para anotações também e planejamento, a gente pode ter outros recursos que nos auxiliam. Eu vou apresentar aqui cada um deles com o link para quem tiver interesse baixar esses, ou se já usa, ou enfim, poder também usar um outro similar que faça a mesma função. Esses são os que eu estou recomendando aqui, mas não tem nenhuma, digamos assim, uma restrição com outros, tá? Então esse é um recurso gratuito da agenda do Google, que pode ser colocado ali as principais datas. No caso do aplicativo Query, que eu falei também, ele serve para planejamento de projetos, gerenciamento de projetos. É gratuito, compatível com sistema iOS e sistema Android, então pode ser usado no celular e também pode ser sincronizado com o desktop, com o computador, seja PC ou Mac, e é possível acessá-lo pela web. Então, eu acho bem interessante porque ele tem essa versatilidade de equipamentos e ele é bem simples para usar. O Todoist também é um outro aplicativo muito parecido e nesse sentido de recursos, né, oferece os mesmos recursos, tem uma outra linguagem visual e a forma que a informação está organizada, então para cada um escolher se já não usa um outro e se quiser utilizar um de planejamento mesmo do projeto, pode escolher um desses se tiver afinidade com eles. No caso das anotações, é bem importante a gente ter anotações eficazes, ou seja, a gente conseguir encontrar rapidamente a informação que precisa e registrar tudo no mesmo lugar, como se fosse um caderno de notas, só que eletrônico, né? Aqui ele disponível também em todos os dispositivos. O Evernote é um aplicativo que faz isso e eu tenho usado já em algum tempo. Eu acho que ele atende bem a essa necessidade. Também é gratuito, tem uma outra parte dele que é uma assinatura premium, mas não seria necessário. Então dá para fazer bom uso dessa ferramenta. Também é possível registrar voz, então é possível gravar algumas notas, é possível desenhar, anotar algumas, vinculado com desenhos, e também é possível registrar pesquisas de internet, então ele tem mais de uma ferramenta nesse sentido, é bem fácil de usar. E por fim, eu tinha comentado aqui em outros vídeos sobre um sistema de planejamento pessoal, que também é uma recomendação se alguém quiser se aprofundar mais nesse assunto e gerenciar melhor o seu tempo na sua vida. Claro que o que eu estou dizendo aqui nessa sequência de vídeos é muito básico, é muito preliminar, é muito aplicado, inclusive, ao nosso semestre, mas existem sistemas de planejamento e outros cursos mais aprofundados. Esse Power Self foi um que eu citei no início, uma das agendas ali até eu mostrei, né, um dos planners era deles, e tem alguns e-books gratuitos lá no site também que falam sobre interrupções, como lidar com algumas
questões de anotações eficazes, reuniões, enfim. Então, fica só mais uma referência de um recurso que pode ser usado nesse sentido de melhor planejar o tempo. No próximo vídeo a gente vai ver também mais alguns outros recursos, mas de ferramentas era isso que eu queria deixar registrado.